Olá, pessoal. Já vou bater um papo com a Tiara Vargas, ela que foi aprovada no Exame de Suficiência CFC 2024.1. Tiara, quero agradecer desde o início a sua disponibilidade, dar essa entrevista, falar um pouquinho sobre sua jornada até essa aprovação. Parabéns pela conquista. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí diante de vocês, não se importar a sua idade, se você já se formou em contabilidade. Oi, sou a Tiara, eu sou de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Eu sou formada há 2 anos e meio e essa foi a primeira vez que eu tive coragem de me inscrever para o exame e, graças a Deus, com sucesso na aprovação. Uhum. E me tira uma dúvida, uma curiosidade, né? Dizem assim que a cereja do bolo, que parece que a formação só vem mesmo, o diploma ali, quando consegue a aprovação do CFC, e você deu esse intervalo entre a sua terminar a graduação e fazer, né? Você tinha medo do CFC, achava que você não ia conseguir passar, foi por fatores pessoais. Por que que você adiou fazer esse exame, a prova do exame? Quando eu terminei a faculdade, eu tive muita segurança se eu ia passar ou não, né? Porque dá aquele desânimo quando a gente não passa. Então, eu fiquei com medo. E como ainda não estava trabalhando em si com contabilidade, eu falei assim: vou deixar de lado um pouco. Até que a contabilidade veio retornando para a minha vida. E também estudar para o exame me fez tomar o gosto de novo pela contabilidade. Então, isso foi bem bacana para mim. Uhum. E aí tinha esse medo, veio a prova, veio a aprovação de primeira, como dizem. Qual que foi a sua sensação na hora que você viu o seu nome na lista dos aprovados, Tiara? Nossa, aqui é aquela euforia, você não sabe se é o seu nome mesmo, aí você vai lá e confere a euforia, aquela alegria, e a sensação de dever cumprido, de que foi recompensado todo o esforço, foi um alívio também muito grande, foi muito bom essa aprovação. Uhum. E dessa decisão, você de fato iniciar os seus estudos direcionado para o exame de CFC até a data da prova, foi quanto tempo? Foram quantos meses de preparação? Foram mais ou menos 3 meses, foi logo assim que saiu o edital, que abriram as vagas, eu falei, eu vou estudar, e eu já estava um pouquinho afastada, e eu falei, então eu preciso começar a estudar. Então Uhum. foi mais ou menos isso, 3 meses. Uhum. E o Estratégia CFC, quando que você conheceu, como que você conheceu, por que que você decidiu confiar no material durante a sua preparação? Então, eu tive uma amiga que me incentivou muito a fazer. E eu falava com ela que eu não estava, que eu tinha esquecido de tudo, que eu não sabia mais nada, já tinha passado muito tempo. Aí ela me falou do Estratégia, falou que a equipe era muito boa, de profissionais bacanas, foram me mostrando, e eu falei, vou comprar. E ela também teve aprovação através de vocês, e eu também vim junto com ela, com essa aprovação. A gente fica feliz, muito feliz com o material, mas eu brinco que o bom material é só a ponte. Se não tiver outra pessoa do outro lado para fazer a travessia, para fazer o bom uso, não tem aprovação. Então a gente fica muito feliz que você confiou no material e que a gente pôde aí andar com você, caminhar com você rumo a essa aprovação. E a gente sabe que vida de adulto, mulher adulta, é cheio de coisas para a gente fazer, o nosso dia a dia, né? Nunca, né, a gente pode ficar só por conta de um afazer. Então, como foi conciliar aí a vida de adulto com os afazeres, os compromissos, com o estudo para o CFC? Você teve que conciliar com o trabalho, com família, e era quanto tempo de estudo por dia? Era todo o tempo que eu tinha, assim. Ah, tinha uma pausazinha de meia hora no serviço de manhã e 1 hora à tarde. Era esse minutinho que eu estudava. Eu chegava em casa, que a gente mora sozinha, né? Então, eu chegava em casa, fazia minhas coisas, né? Dava uma ajeitadinha, aí já pegava o material de novo, já olhava mais, já programava o que ia estudar no outro dia. Então, o modo como o Estratégia apresentou o conteúdo para mim foi bem bacana, porque estava tudo divididinho, então eu consegui seguir, aí você marcava o que já tinha feito, então aí eu já colocava lá, olha, está no meu planejamento de amanhã estudar isso, então eu já tinha minha rotina, então todo o tempo livre era uma aulinha que eu assistia, porque tinha aula que era 15 minutinhos, então era uma aulinha que você assistia, era um conteúdo que você somava, Uhum. entendeu? Então, sempre estava ali assistindo alguma coisinha. Se não fosse pelo celular, era pelo notebook. Uhum. Você tem ideia mais ou menos quantas horas por dia era se juntasse um cadinho de cada um, como diz na minha terra em Minas, né? Um cadinho de cada tempo que você tinha ali no final do dia, você acha que dava Olha, quanto tempo de geralmente na estudo? parte da manhã era 1 horinha,
Na parte da tarde eu tirava mais umas 2 horas e na noite, assim, pelo menos de meia a 1 hora e meia. Uhum. E foram, Então, dava, vamos colocar umas 3 horas e meia, 4 horas por dia uhum. de estudo. E foram 3 meses intensos que você teve que abrir mão de vida social, de outros compromissos, ou você conseguiu Então, conciliar tudo aí durante esse tempo? eu dei uma conciliada, assim, mas freando também, né? Você não, uma sexta-feira você queria sair, não ia deixar de sair uma sexta-feira, entendeu? Mas no sábado eu estava ali de novo, olhando a matéria, no domingo, na segunda, mas quanto a isso foi tranquilo. No último mês que começou a bater o nervosismo, que você fala, tá chegando, tá chegando. Aí você vai olhando, tem muita coisa ainda para estudar, e aí entra aquele desespero, mas mantive a calma, coloquei algumas pessoas desesperadas junto comigo, né? Porque a gente transparece, né, o desespero também, mas deu certo. Uhum. Deu certo, mas deu tempo de estudar tudo, ou você teve que ser estratégica? Porque a gente sabe que ali é resumir, né, anos de faculdade, né, no direcionado para aquilo que realmente vai cair no exame, mas isso não deixa de ser muito conteúdo, né? Então deu tempo de você passar por tudo ou você foi estratégica? Eu usei uma estratégia que eu já usava na faculdade também. Por exemplo, tem coisa que eu tenho maior dificuldade, e eu já tinha dificuldade lá atrás. Então, esses assuntos, tipo assim, uma contabilidade pública, uma coisa assim, que é uma teoria mais maçante, que eu sei que não vai me despertar tanto interesse, que eu vou ficar mais desfocada. Eu pegava pontos-chave dessa matéria. Pontos-chave, eu olhava menos, porque eu quis garantir naquilo que eu sabia que eu era capaz, assim, matérias que eu entendo melhor, entendeu? Uhum. Então, eu quis garantir o que eu sabia, eu valorizei o que eu sabia. Eu falei, não vou perder ponto no que eu sei. E deixei de lado um pouco coisas que, para mim, sempre foram difíceis, tinha mais um grauzinho maior de dificuldade, entendeu? Mas também olhando, né? Porque a gente precisa olhar de tudo um pouco, né? A gente só não consegue olhar com Profundidade. profundamente tudo. É Uhum. isso. Você comentou sobre todo o tempinho que você está ali assistindo um vídeo. A sua base foram as videoaulas? Você chegou a utilizar PDFs, outras ferramentas também do site? Eu usei mais as videoaulas mesmo. Eu imprimi tudo que tinha para imprimir, eu tenho impresso. E o bacana das apostilas disponíveis, que tem lá, deixa sempre um espaçozinho para anotação. E isso, a anotação para mim é algo primordial, porque eu fixo muito melhor a matéria. Então, eu já tinha a apostila, assistia a videoaula e ia fazendo as minhas anotações. Eu gosto de papel e caneta, eu gosto de escrever. Eu, no computador, assim, eu não anoto muita coisa, não, mas papel, eu fiquei com uma pilha de papel assim. Foram muitos. E você comentou sobre você já terminar um conteúdo, já sabendo que vai estudar para o outro. Você montou um cronograma daquela matéria que você ia estudar, como ia seguir, contabilidade geral, né, tem um peso muito grande na prova, então você fez a divisão pensando nisso Uma, também. uma coisa que me chamou a atenção assim que eu comprei o curso foi o nivelamento de contabilidade geral. Então, tipo assim, eu suguei aquele nivelamento ali, porque era todos os detalhezinhos pequenos, mas que fazem a diferença. Uhum. Então, eu comecei pelo nivelamento, aí depois eu fui pegando, assim, simulados antigos, fui pegando outras matérias, fui abrangindo, mas tentando acompanhar sempre uma sequência lógica, assim, vou contabilidade geral, vou para custo, depois eu assisti uma outra aula que era mais teoria, mas sempre acompanhando, ai, gente, a listagem do estratégia mesmo. Uhum. Você comentou aí que foi chegando perto da prova, foi ficando doida, deixando todo mundo maluco também. Como que você levou sua última semana? Você é daquelas mais intensas que gosta de estudar até o último minuto, já vai para a prova com um caderninho ali com as anotações, ou vai tentando relaxar um pouco mais, estudar Com todas menos? as anotações. Na última semana, eu fiquei estressada. Eu acho que todos os meus amigos que estavam em volta de mim ficaram estressados também, porque eu consegui deixar todo mundo estressado. Mas eu estudei até o último minuto mesmo para a prova. Principalmente no sábado, que teve aquele aulão de revisão.
Chegou no final da tarde, quando foi umas 6 e pouca que acabou, o meu olho estava fundo, estava inchado, de tanto que eu assisti tudo, desde 8h30 da manhã até a última aula eu assisti. Uhum. E a preparação, né, ela não deve consistir apenas em teoria, precisa saber como que a banca vai cobrar. Você tem ideia de quantas questões você fez? Fez simulados também em provas anteriores? Não tem como contar, foram muitas, Uhum. foram muitas. Tudo que tinha de simulado eu imprimi para resolver. É muito conteúdo, eu não consegui fazer tudo, porque é muito exercício que tem. Uhum. Qual que foi a sua nota na prova? 26. Uhum. Eu vejo que muita gente fala da prova, né, que a prova não foi feita para você fazer todas as questões, porque o tempo é muito curto, tem muitas questões ali que exigem muitas contas, né, e que realmente é quase impossível fazer a prova toda, resolver tudo. O que que você acha do tempo de prova? Para você foi suficiente? Você deixou ali questões em branco? Então, eu sou uma pessoa que, quando eu vou fazer uma prova, eu eu estou ali fazendo minha prova. Se eu não sei uma questão, eu vou pular para a próxima. Então, eu otimizo o tempo em prova. As 4 horas dadas, para mim, foram suficientes para fazer a prova. Uhum. E também não estava uma prova tão extensa dessa vez, né? Estava uma prova mais enxuta, estava uma prova mais dinâmica, assim dizendo, né? Então, para mim, as 4 horas foram suficientes. Eu usei 2 horas e 15 para estar fazendo a prova. Uhum. Foi um tempo ótimo, então. E eu vejo muita gente comentando, né, sobre essas provas que vêm para pós-graduação, como é a OAB, exame de suficiência, né, sobre que o grande erro é achar que a preparação não precisa ser direcionada, que você termina a faculdade, vai fazer a prova, às vezes não conhecendo a banca, não tendo essa preparação direcionada, e muitos se fala, né, sobre esse alto índice de reprovação por causa disso, por fatores psicológicos também, que faz ele dar um branco na hora da prova. Dentro das pessoas que você conhece, as pessoas que não conseguiram a aprovação, o que que você acha que se deve, né, esse alto índice de reprovação no exame de suficiência? Você chegar já numa prova com pessimismo, já com uma sensação de derrota também, eu acho que trava muito. Eu vi muitos concorrentes comigo, concorrentes não, né? Porque a prova é individual. Muitos amigos de contabilidade ali fazendo a prova, e todo mundo bem nervoso, com aquela ansiedade, aquela expectativa, é banca nova, vão botar o terror. Então, você já chega assim, apavorado para fazer a prova. E isso é ruim. Eu cheguei, eu tomei um café, eu fui fazer a prova, eu fui calma, eu falei o que eu sei, e vou aplicar. Tiara, pensa na sua preparação, né? Foi aí um período relativamente curto, mas deu certo. Mas você que consegue pensar em erros, coisas que você faria diferente, ou conseguiu corrigir a tempo para a prova, e o que que você considera também que foram os seus principais acertos que te garantiram aí a aprovação de primeira? O meu maior acerto foi ter ouvido o conselho da minha amiga, feito a inscrição, comprado o material de estratégia. O material estava todinho, a prova parecia que foi feito pelo material de estratégia. Estava assim, a aula de revisão, você escutava o Júlio falando, o Marconi, estava ali, deu realmente para fazer a prova pelo material. O que eu vejo de erro foi ter esperado é, muito tempo para ter começado a estudar, né? Faltando apenas 3 meses quando saiu o edital. Mas mesmo com isso, eu consegui ainda garantir uma nota mediana e consegui a aprovação no exame, né? Então, está valendo. O mais importante é isso, que veio a aprovação. E, Thiago, imagina que as pessoas que estão assistindo a gente são pessoas ou que não tentaram a prova pela primeira vez, ou que já tentaram, mas ainda não alcançaram a aprovação. Então, o que que você quer deixar de dica ou mensagem para essas pessoas, para a gente finalizar a nossa gravação? Ter confiança em si, chegar, o pensamento positivo, começar a estudar, focar naquilo que você realmente sabe. Ah, eu sei essa matéria, ó, eu tenho facilidade com contabilidade geral. Então, suga a contabilidade geral para você garantir toda a contabilidade geral na prova. Ah, eu tenho dificuldade em determinada matéria. Estuda ela, mas não agarra na sua dificuldade, agarra nos seus acertos e bola para frente que vai dar certo.
Aí vem aprovação, vem pedido de entrevista também. Então, Tiara, quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, parabéns por essa conquista. Muito obrigada. Ó, e o pessoal que está nos assistindo, a Tiara também já deu uma entrevista por escrito que está disponível no nosso site, então para conferir essa entrevista e ficar por dentro dos próximos exames de suficiência, é só acessar nosso site, estratégiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.